Fala, bruxa, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para falar sobre morte, vida e morte, como talvez gêmeas siamesas, dentro desse entendimento que o paganismo e a bruxaria trazem para gente, aproveitando que a gente está na semana que antecede Samhain, como você preferir falar. Eu estou hoje aqui com a Gabi, que é do Clã Senhora dos Mistérios, vocês já conhecem ela de outros episódios. A Gabi, além de ter um caminho dentro da nossa casa com Perséfone, ela também é estudante de psicologia especializada em psicologia e cuidados paliativos pelo Instituto Catavento. Eu e a Gabi temos uma honra enorme de receber Petrúcia Finkler no nosso podcast hoje. Petrúcia é astróloga, taróloga, psicoterapeuta, Moon Mother, parteira da morte certificada pela Earth Traditions dos Estados Unidos e é iniciada e poderia dizer iniciadora também, né, P, de bruxaria tradicional. Petrúcia é autora de livros sobre paganismo e magia e também atuou profissionalmente como jornalista, assim como eu, atriz e tradutora. É natural de Porto Alegre, viveu 9 anos em Chicago, onde se desenvolveu tanto no teatro e na dramaturgia, quanto nas espiritualidades da Terra. Em São Paulo, Petrúcia foi guardiã do espaço holístico Casa Panteão. Atualmente, ela mora no Embu das Artes, de onde conduz o conclave da Rosa e do Espinho, um grupo espiritual pelo qual ela ensina e pratica as artes mágicas. Colabora em português com o podcast Paganos del Mundo e é uma das anfitriãs do videocast Rainhas do Sabá, com as nossas amadas Lua Serena e Cássia La Rúbia. Muito bem-vinda, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Gabi. Muito Obrigada, bem. meninas. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, colaborar com esse podcast que eu amo tanto. É uma alegria tê-las aqui. Nós estamos então nessa semana que antecede Samhain, né, que é o momento em que a gente sempre é lembrado da finitude da vida. Nós temos como um dos lemas ali, né, uma apropriação da fase Memento Mori no nosso clã, que é para a gente se lembrar de que a morte ela anda à espreita. Ontem eu estava assistindo uma série na Netflix, aquela Algo Ruim Vai Acontecer, e a personagem fala no último episódio uma frase que a minha avó sempre me falou ao longo da minha infância: a única certeza da vida é a morte, né? Então, acho que o paganismo e a bruxaria trazem isso como uma verdade, não só num sentido da gente se consolar e se acomodar com essa realidade, mas também de trazer a morte mais para perto de nós, entendendo que talvez ela tenha um papel muito importante na vida, para além de tirar a vida de nós, se é que ela tira alguma coisa, né? Muito bem, então eu gostaria de entender de vocês, já começando esse papo, por que que vocês acham que, enquanto sociedade, com todas essas origens que a gente traz, mesmo sem querer cristãs, acaba evitando falar da morte? Por que será que a gente tem medo de falar da morte? Vou começar com a Gabi, né? Porque a Gabi tem uns dados históricos muito legais para trazer para a gente, e depois eu vou pedir para a Petrúcia entrar. Tami, eu ia falar, eu acho, mas aqui eu não acho. A Idade Média, a base do cuidado, principalmente do cuidado paliativo, né, em pacientes de fim de vida, era um cuidado muito teocêntrico, né? A morte ela era vista como vontade divina, né? Então, os hóspices, que eram os lugares que as pessoas iam para morrer, eram majoritariamente instituições religiosas, majoritariamente católicas na época, né? Os médicos eles tinham ali como função aliviar os sintomas, não curar necessariamente. E nesse sentido, eles não lutavam contra a natureza, eles simplesmente amenizavam os sintomas para uma boa morte. E com os progressos da ciência, da medicina e tudo que a gente vive hoje, a sociedade ela passa a ser muito antropocêntrica, né? Então, o homem ele sente que ele pode tudo. Então, passa a existir aí um senso de imortalidade, de cura a todo custo. E aí a gente fala menos da morte. E aí entram também as superstições, né? Do tipo, a minha família é muito assim, não, a gente não fala de morrer, a gente não vai falar da morte porque atrai. Ou não, eu não quero nem pensar nisso. Então existe esse medo, né? Essa coisa em cima essa aura em cima da morte, que as pessoas simplesmente não falam. Só que o não falar mais prejudica, né, do que ajuda. E o que que você acha, Pê? Por que que a gente tem tanto medo de falar da morte enquanto sociedade? Eu acho que tivemos um grande afastamento na terceirização do morrer. Porque nós fomos, para quem mora ainda hoje em áreas rurais, a morte é muito mais próxima. Você ainda vai ali, abate o animal que você vai comer. Você tem contato direto com isso. As pessoas falecem, os velórios são em casa. Você vai nos velórios em casa. Se a gente está no ambiente urbano, isso tudo ficou terceirizado.
Então, outras pessoas manipulam esse corpo da pessoa falecida. É um hospital, geralmente, onde a pessoa vai morrer. O velório não é em casa, o velório é 2 ou 3 horas. Eu acho isso uma loucura aqui no Brasil, mas enfim. As pessoas querem se ver livre daquilo, como se a morte fosse contagiosa. Mas por trás disso tem uma história mais profunda que a nossa sociedade, o Zeitgeist da nossa época, a gente só se preocupa com produzir, com o criar e com o desenvolver. Ninguém fala em como a coisa é desfeita, como é que ela se dá na polaridade contrária. A natureza, na sua perfeição, ela cria e quando ela leva a vida embora, ela desmonta molécula a molécula e tudo é reaproveitado. Porque uma loucura no planeta Terra é que não há moléculas novas. Tudo em nós é reciclado, tudo que a gente come é reciclado, tudo já esteve em não sei quantos outros corpos antes de fazer parte do seu. A maçã que você come tem morte e vida nela. Mas a gente perde noção disso porque só fala no desenvolver, no crescer, eu só vou tirar da terra e fazer mais, eu quero produzir, a sociedade louca, produtiva, que não pode nem descansar, e a gente é pego nessa roda. E nisso a morte também entra. Porque a morte parece um fracasso diante dessa ideia de que eu tenho que produzir e conduzir tudo sempre para mais, para crescer, para nunca esmorecer, para nunca desmanchar. Desistir, proibido, ninguém pode desistir de nada. Então, nisso entra essa parte tão fundamental da vida, que é o minguar e o morrer, que a gente vê tão claramente como ciclo dentro do paganismo. Agora, porque a nossa sociedade não olha para a morte, nós temos um continente de lixo flutuando. Perto da Austrália, se eu não me engano, né? Que tem um continente imenso de lixo no oceano. A gente não sabe o que fazer com o lixo que a gente produz, porque a Terra é um sistema fechado. Mas ninguém fala em desmanchar. A gente fala em reciclagem, mas não é nem de perto um sopro do que seria necessário para a gente desfazer tudo que a gente arranca, modifica e cria. Então, esse não falar da morte está acabando conosco, está trazendo um problema real na maneira que a gente só olha para frente, para frente, para frente e nega uma parte fundamental desse ciclo, porque é visto como um fracasso, como uma derrota. E eu gostei que a Gabi trouxe essa parte bem histórica, né? E acho que tem a ver mesmo com esse período em que eu começo a tirar as pessoas de casa e a igreja vai então cuidar de quem está adoecendo. Mas então eu acho que a urbanidade tira um tanto desse contato. A maneira que nós estamos constituindo a nossa sociedade vai nos afastando do desmanchar e do morrer. Existe essa ideia de que falar da morte atrai, mas existe um outro ditado ótimo também, que é: ninguém morre de véspera. Então, por que é que a gente tem tanto medo de tocar nesse tema? Por que que a gente acha que isso é tão horripilante? Tem gente que fala, só de falar em ossos, né? Fiz um workshop no La Reina, junto que a Camila estava lá com a Karina, falando de oráculos de ossos. Nossa, ai, nossa, ossos, que medo. Mas a pessoa come carne e come churrasco, e churrasco tem osso. Então aquele osso pode, mas o osso... Então aquela morte não é vista como morte, né? A gente se alimenta da morte o tempo todo, mesmo veganos e vegetarianos. Eu sou vegetariana, mas a gente se alimenta da morte, não existe como não, né? Elas estão completamente entrelaçadas, mas é como se a gente selecionasse a maneira que a gente vê. Eu vejo só um recorte e não vejo mais nada ao redor daquilo. Ok, eu acho que você traz uma coisa muito doida, que é a gente não vê, a gente se livra, você não vê, é isso, eu como carne, e eu sou exatamente essa pessoa hipocritíssima, eu nem sei se essa palavra existe, que fala, tipo, ah, não, mas imagina que eu vou matar um bichinho, mas imagina que não sei o quê. Gente, é isso, assim, eu não tenho problema com ossos nem nada, mas é isso, você não vê, se você não vê, tá tudo bem, você comer, você manipular, você não sei o quê. E a morte, ela entra muito nesse lugar do eu não quero ver, eu não quero preparar aquele corpo, eu não quero lidar com aquela pessoa morrendo. E é isso que você fala, a pessoa vai para o hospital e você deixa ela sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar. Você vai colocar uma pessoa que está em processo de morte num asilo, muitas vezes, né? Nem se usa mais essa palavra, mas é isso, assim, no final das contas, você terceiriza, você institucionaliza essa pessoa para você não ver ela morrer.
para você E é não um- se despedir dela, para você não ter que passar por esse processo que não é bonito, que não é, quer dizer, é bonito na nossa opinião, mas assim, na opinião dessa sociedade, não é bonito, não é gostoso de passar. Uhum. E que bom ter uma equipe multidisciplinar que tem tanto. Olha quantos cuidados envolvidos nesse final. Agora, para muita gente, você falar que trabalha com gente que está morrendo, as pessoas ficam nervosas, né? E a Nossa, pessoa. assim, Vocês querem ver uma profissão completamente invisível? O coveiro. Eles contam que se eles estão numa fila de banco, ou numa fila em algum lugar, e as pessoas estão esperando algo e começam a conversar, que se eles evitam, se perguntam o que eles fazem, porque no que eles dizem as pessoas abrem um espaço ao redor deles, como se aquilo fosse pegar. E olha a necessidade que a gente tem desses profissionais, porque eles trabalham no silêncio e na invisibilidade é que tudo sai perfeito nesse enterro, nessa sepultação, né? Ouvindo vocês falarem, eu lembrei muito do Chico Buarque cantando Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. E acho que a morte, ela entra nesse lugar de algo que atrapalha, que ela é chata, que quando não é com a gente, ela atrapalha a nossa vida, e quando é com a gente, ela também atrapalha a nossa vida, né? Então a gente deixa de olhar. E essa frase do Chico também me faz refletir sobre o que a Petrúcia trouxe, de que a gente não lida com aquilo que é um rejeito, digamos assim, né? Então, o nosso lixo, ele é algo morto do que a gente consumiu. Eu não quero saber para onde ele vai, não me interessa, porque a vida daquilo eu já consumi. Então, talvez, quanto menos a gente fale da morte, menos a gente se aproxima dela como parte que faz parte, e não parte que é alheia à vida, né? E eu vivi isso muito nova, a Gabi sabe, enfim, algumas pessoas já sabem, eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos, e desde os meus 3 ele foi um paciente paliativo. Mãe, eu te amo, mas eu não fui ao velório e ao enterro do meu pai. E quando eu era pequenininha, depois que aconteceu tudo isso, ela veio e me falou: Cá, o papai faleceu. E eu respondi: E daí? Eu não sei o que é isso. Eu lembro claramente dessa cena. E aí ela teve que me explicar o que era falecer, e eu não passei pelos ritos de despedida do meu pai. Hoje, obviamente, depois de muitos anos de terapia, isso está muito acomodado, mas me faz pensar que se talvez fosse com uma criança minha, eu faria ela ter essa proximidade da morte desde o início, porque é aquilo, a morte ela anda à espreita. É que nem Raul canta, a gente não sabe em qual esquina ela vai nos beijar. E fingir que ela não existe não faz com que ela seja menos presente, né? Uma coisa que eu trago muito nas leituras de tarô que eu faço, quando cai a carta da morte, que gera sempre aquele medo, né? Eu falo, a morte ela tá cumprindo o papel dela. Ela vem para ceifar o que precisa ser ceifado. E esse papel ele não é bom ou mal, ele é um papel definido pela grandiosidade da natureza, né? E talvez olhar para a morte como algo que não é ruim, mas também não é bom, faça a gente trazê-la para perto num processo de entendimento de que a nossa vida vai ser repleta de mortes e muitas vezes não só físicas e literais, muitas vezes metafóricas também, e muitas vezes presentes em todos os nossos processos diários, como descarte, alimentação, consumo, enfim. Então, acho ah, que. Diga, Gabi. eu acho até, não sei se vocês assistiram Sandman, e não é um spoiler, porque, gente, essa série já saiu há muito tempo. E no Sandman, a morte, ela é gentil. Ela vem e ela te leva, e ela é bonita. E até trazendo um pouco do meu trabalho com Perséfone, Perséfone é a Senhora da Morte, né, na minha visão. E ela é uma senhora da gentileza, ela é uma senhora que vem acolher quem morre, que vem, né, para trazer esse aconchego, esse conforto para quem morre. Então, até que ponto a morte é realmente, meu Deus, horrorosa, ou até que ponto a gente criou essa visão? Porque ela incomoda de muitos jeitos, né? Porque ela atrapalha, como disse a Camila, né, Exato. o plano. Mas ela pode ser muito boa. E tem essa coisa da boa morte. É tão falado, né? Tem até acho que Santos, alguma coisa, a Senhora da Boa Morte. Tem umas coisas assim de boa morte. O Bom Fim, Nossa Senhora do Bom Fim também é isso. A gente gostaria de ter uma boa morte. Tanta gente, como é que as pessoas gostariam de morrer? Todo mundo diz que gostaria de morrer dormindo, não é verdade? As pessoas não, o que a gente não quer é a dor da morte. Mas ela pode ser tão gentil, tão boa, quando o corpo não sustenta mais, quando tudo está falhando, quando tudo está em sofrimento.
existem coisas muito piores do que a morte. E existe uma ideia na medicina contemporânea de que tem que ter vida a qualquer preço. Mas será? Será que qualquer jeito é jeito de viver, né? Então, para que falam tanto? Em todas as religiões tem alguma coisa num pós-vida. Que engraçado, e nenhuma delas dá conta de. Eu acho que o paganismo é que mais, né, na questão do animismo, os indígenas lidam muito bem. A minha linha de bruxaria é muito animista, então eu acho que no animismo a gente lida de uma maneira muito mais naturalizada com isso, o que não quer dizer que nos blinde da dor. A perda dói, mas é mais fácil o processo de aceitação e dar conta que aquilo ali é parte completamente natural do processo, mesmo quando ela venha brusca, mesmo quando ela venha violenta. A gente entende que isso faz parte e se ela vier no tempo certo, então mais ainda, né? Uma compreensão super natural disso, mas não quer dizer que não fique saudade, que não fique dor. Porque compreender, acolher a morte como parte do ciclo, não tira o nosso sentimento da pessoa, do ser, que aqui a gente entra também os nossos pets amados, né? Cachorro, gato, minha nossa, qualquer bicho que a gente tenha, é uma dor imensa quando se perde. Então não é só pessoas. Dói às vezes muito mais perder um animal de estimação do que um parente. Porque o animal de estimação dorme contigo, vai no banheiro contigo, ele é muito mais presente do que às vezes uma tia ou alguém que, né, que um vô, uma avó que você já não tem muito contato. Então, eu acho que a gente tem o entender, o acolher a morte em si, não nos blinda do sentimento da dor da perda. Ok, você falou da boa morte, que é um conceito tão, eu acho, ele é muito falado, especialmente no contexto de cuidados paliativos, mas ele é tão difícil de você falar assim, o que que é a boa morte, né? E aí eu trago, desculpa, a coisa que eu mais gosto, que eu acho mais fascinante do cuidado paliativo, que é você não, o que a boa morte, né? O processo de morrer, ele é muito único de cada um o que, que é a boa morte para cada pessoa, né? Para cada ser humano. E aí, entrando um pouquinho no cuidado, a gente vai falar assim: você não cuida. Existe uma frase muito, muito falada que você não cuida bem de uma pessoa que você não conhece bem. Então, para você conseguir cuidar e promover uma boa morte para aquela pessoa, você precisa entender o que, que ela quer desse fim de vida. Você precisa entender qual que é a história dela, quais são os arrependimentos dela, quais são as coisas que ela quer, se ela tiver tempo, resolver ou não resolver. Né? O que, que ela acredita, aonde que eu posso oferecer conforto para essa pessoa, e aí voltando aí um pouquinho na questão médica, existem procedimentos que não se faz. Ah, mas vai talvez promover aí uma chance mínima de cura. Cara, mas o que, que essa pessoa vai passar? E aí entender o corpo, quanto que o corpo vai. Cara, você falou uma frase muito bonita que eu achei. O corpo também sabe o momento de destruir. Ele sabe o momento de desistir. A boa morte, ela vem como um conceito de você saber quando parar, de você saber aonde que é confortável, de você entender aonde o seu corpo consegue ir, porque ela pode sim ser muito gentil esse processo de falar, é isso. A minha vida foi muito boa até aqui. Deu. Foi ótimo, acabou. A gente precisa aceitar o fim das coisas, que é muito dolorido, é muito complexo, é muito difícil. Mas a gente tem que entender que o fim ele é parte da vida e aprender também a ressignificar essas coisas, porque o ressignificar é o que mantém quem fica. E acredito que quem faça todo esse trabalho de mediação, né? A Petrúcia trouxe até a imagem do coveiro, a própria bruxa é essa intermediadora entre vida e morte, sempre foi, talvez por isso uma figura tão temida ao longo de tantos séculos, né? É um caminho de iluminar esse processo, de mostrar que ele existe, que existem pessoas ao redor desse processo que podem auxiliar, que podem acompanhar, existem estudos sobre cuidados paliativos, e dentre todas essas áreas do cuidado com a morte, a gente tem a parteria da morte, a doulagem da morte, né? Há algumas semanas, a Nicole Kidman deu uma viralizada falando que ela
decidiu que ia virar doula da morte após perder a própria mãe. E a Petrúcia, ela é uma parteira da morte, né? Então eu queria que Pê, você falasse um pouco sobre o que é esse trabalho da doulagem da morte, até entendendo quais são as diferenças do cuidado paliativo, da área da psicologia, enfim, e também como que foi despertada essa sua vontade de virar uma parteira da morte. Eu acho que eu tive ao contrário de você, Camila, eu era levada a velórios. Eu não perdi ainda meus pais, mas eu era levada a velórios desde pequenininha pelas minhas avós. E tinha alguma coisa que eu achava bonito naquilo, né? Então eu nunca tive muito medo. Eu acho que eu realmente nasci, como muitos de nós, né, com uma fiação um pouquinho diferenciada. Mas não são só bruxos que têm isso. Tem outras pessoas que também têm interesse nessa área ou que lidam melhor com essa finalização. Então sempre tem nas famílias um tio, uma prima, aquela a fulana, não sei, uma amiga da família, que é a pessoa que na hora que parte alguém é quem tá com a cabeça mais tranquila, que acompanha os últimos momentos de quem tá indo, que ajuda a cuidar de quem vai vestir aquele corpo, leva a roupa, papapá, e depois ajuda a família a lidar com o velório e tudo mais. Porque alguém ali tem uma coisa nela que lida melhor com aquilo quando todo mundo paralisa ou desmonta. Então, acho que as pessoas que têm esse sentimento, na bruxaria, vão realmente trabalhar muitas vezes com Hecate, com Perséfone, com Kali, com outras deusas mais escuras, né? Eu sou filha de Sekhmet, que também é uma deusa ligada a essa finalização. Ela também faz um tanto dessa parte. Então, tem isso dentro da nossa espiritualidade, mas tem isso fora. E essas pessoas que têm interesse em trabalhar, e às vezes a parteira ou doula da morte, e na formação que eu recebi foi uma formação pagã sobre isso, na verdade é sem denominação religiosa, mas foi através de uma organização pagã, eles preferem o nome Death Midwife, porque doula, em grego, eles têm um entendimento que é escrava. É uma palavra que é traduzida como escrava. Então eles não achavam mais bonito midwife, até porque a parteira faz a transição para cá. Então a parteira da morte ajuda a gente a atravessar para o outro lado. Então forma homens e mulheres, né? Mas a palavra mais comum realmente é doula da morte. Eu conheci uma australiana, interessante, né? Que a Nicole Kidman também é australiana. A primeira que eu conheci que usava mesmo esse nome de Death Doula foi uma australiana que eu conheci, cuja profissão era essa. Mas você não precisa usar isso como uma profissão, você pode fazer uma formação dessa como uma pessoa que quer saber lidar melhor com o fim das outras pessoas. Porque é uma tarefa humana, é simplesmente humana essa tarefa da gente como parteira ou doula da morte. Então pode ser como uma profissão que você acompanha e faz um trabalho para o qual você é paga, de apoiar emocionalmente, espiritualmente e de forma prática. E o que é esse acompanhamento espiritual? Não é você fazer o papel de um capelão, porque você não pode ser de uma religião específica. Você até pode ser chamada como clero pagão, eu poderia ser chamada para acompanhar alguém que é pagão e poderia ajudar no final com esse viés. Mas eu posso ser chamada para qualquer outra religião também e ler para as pessoas o texto daquela religião, fazer o contato com o padre para vir fazer a oração para a pessoa, porque o que interessa é a pessoa que está indo. Quais são os desejos e as vontades dela. Não é momento da gente impor nada que a gente acredite. Eu não tô lá para fazer nada disso. O que ela quer, quem que ela quer ver, quem ela não quer ver. Olha que interessante, né? Quem que ela sorri, entra uma pessoa no quarto falando alto. E a gente, nossa, tem que abaixar o volume porque a pessoa morrendo fica tudo muito sensível. Mas se a pessoa brilhou o olho porque entrou aquela figura extravagante, você deixa a pessoa extravagante fazer a festa, porque acendeu algo em quem estava ali. Mas entra outra pessoa de forma extravagante e você vê que a pessoa que você está cuidando retrai. Você diz, fulano, vamos falar baixinho, vamos não sei o quê. Você ajuda a trazer para cá, né? Então é tudo muito voltado para quem foi. Como é que aconteceu a minha questão com o estudo? Bom, casualmente, agora em 1º de maio de 26, vai fazer 20 anos do falecimento da minha avó, que foi em 1º de maio de 2006. Eu morava nos Estados Unidos, morava em Chicago. Meu pai me ligou numa terça-feira e disse, minha filha, sua avó tá com câncer muito agressivo e deram 3 meses para ela, então se você quer ver a sua avó viva, você tem que vir para cá em 3 meses. Fiquei com aquilo,
Quarta-feira comprei minha passagem para chegar no sábado, em Porto Alegre. Ela faleceu na segunda-feira. Dias. Algo me chamou, eu fui na hora certa e eu estava no quarto de hospital quando minha avó parou de respirar. E isso mexeu profundamente comigo, me emocionou muito. Eu vi um sagrado, uma força naquilo, naquele momento. E era curioso porque estava toda a família andando pelo hospital, mas no quarto com ela, naquele momento, estava eu, meu pai, uma irmã do meu pai e o marido dela. E a morte é muito íntima e vai estar contigo quem tem que estar. As pessoas esperam alguém entrar no quarto ou sair do quarto para morrer. Então não fica, nossa, eu fui tomar banho e aí ela morreu. Não dá para pensar que tá errado. É porque era para você sair. Porque você não era para estar lá naquele instante. Mas eu estava lá e eu não sabia. Posso encostar na minha avó? Posso pegar a mãozinha dela? Posso fazer carinho na cabeça? O que tá certo? Eu fui um pouco pela intuição, mas me senti muito despreparada, querendo saber o que fazer e não sabendo. E isso foi em maio, 1º de maio. Em junho, eu ia para o Pagan Spirit Gathering, que é um evento que o Circle Sanctuary faz todos os anos, já tem mais de 40 anos esse evento. Reúne 1000 pagãos acampando durante uma semana inteira para o solstício de verão deles, que é em junho. Fui pro evento e tinha um workshop com a Nora Sidering Young, que já faleceu também, a Nora. E ela era uma pioneira nos Estados Unidos nessa questão da parteira da morte. E ela estava dando um workshop sobre isso, falando de como nos preparar para nossa própria morte. E eu fui, e uma amiga minha da mesma idade, eu estava com 30, acho na época, sei lá. 30. E uma amiga minha da mesma idade tinha acabado de testemunhar uma pessoa que morreu num acidente de trânsito na frente dela. Ela testemunhou o acidente, ela parou o carro e ela viu a pessoa morrer na frente dela enquanto o socorro chegava. E ela também estava muito tocada com aquilo. Então, às vezes, a morte nos toca. E aí você disse, não, eu preciso entender melhor isso e o que fazer com isso. E aí estávamos as duas nesse workshop, mas levei anos, porque só em 2015 que eu fui de novo para os Estados Unidos para me formar com uma aluna da Nora, que é a Andy Buchanan, que foi minha sacerdotisa também quando eu morei em Chicago. Ela foi uma das sacerdotisas com quem eu tive muito contato. E aí eu fiz a formação com ela como parteira da morte. Não exerço muito no acompanhamento final, não apareceu essa oportunidade, é engraçado isso. Eu faço muito mais um trabalho praticamente voluntário, das pessoas que me ligam ou me põem em contato para eu orientar alguém que está passando por isso, como que faz. E ajudei a passagem de animais meus, de estar presente, e ajudo muitas pessoas também quando estão perdendo animais, que também dizem, o que que eu faço? Eu não tenho coragem, eu não sei o que fazer, eu não vou aguentar que ela vai partir. E como psicoterapeuta, acompanho questões de luto de pessoas, ou esse preparo também, luto antecipatório e tudo mais. Mas a doula da morte, ela está nas lacunas, porque ela não faz esse trabalho terapêutico nesse sentido psicológico, mas ela pode aplicar coisas de terapias holísticas para ajudar a pessoa que está indo e a família que está acompanhando. Então, a doula da morte acompanha a família também. Então, é diferente de um trabalho, inclusive, de uma psicóloga num ambiente hospitalar, porque ela está lá para fazer umas coisas um pouco mais holísticas, ela faz meio de campo de comunicação. Às vezes a família não, porque tem uma mania, né? Gabi deve ver muito isso, Camila, não sei se você escuta essas histórias, mas a gente vê a pessoa, tipo assim, sempre espera um milagre. Que a pessoa, não vamos falar, a pessoa no leito de morte, não vamos falar disso. A pessoa querendo deixar organizado minimamente, não vamos falar. Você vai sair desse hospital, você vai recuperar a sua vida e a pessoa quer falar. Então, a doula da morte, muitas vezes é a pessoa que está lá e vai dizer, gente, fulano quer falar. Vocês precisam ouvi-lo, ele está ficando nervoso porque ele precisa falar. Então, por favor, senta lá e escuta o que ele tem a dizer, onde é que estão os documentos, onde é que está, o que que ele quer fazer com o carro, com a máquina fotográfica do século passado, o que que ele quer fazer com o que ele vai deixar. Que a pessoa, a gente precisa, se a gente tem a oportunidade de encerrar, a gente tem o desejo de encerrar. E isso é uma coisa que às vezes a gente fica, eu não quero dar trabalho quando eu morrer. Provavelmente a maior parte de nós vai dar trabalho.
E a gente também tem que se preparar para isso, mas também deixar o máximo de documentação preparada em relação a isso, e as pessoas sabendo dos teus desejos para poder lidar com isso. Mas a doula da morte, então, é uma pessoa que faz essa parte prática de comunicação. Às vezes é a pessoa na casa que vai perguntar: deram comida para o cachorro? Entendeu? Porque ninguém mais se tocou. Um, e ampara com a questão holística e apoia na questão espiritual. Mas eu não vejo como uma profissão, eu vejo como uma das profissões auxiliares, mas muito mais as pessoas deveriam buscar entender e fazer esse tipo de formação por uma questão humana. Eu acho que é por aí. A gente entender, né, o que fazer, porque como a gente não fala, gente, Petrúcia, você falou agora, gente, eu vi a minha mãe, o meu avô foi diagnosticado com uma doença de pulmão, não vou lembrar agora o nome, é, e assim, com 5 anos, foi avisar, né, recebeu o diagnóstico que ele teria 5 anos, e de fato ele viveu os 5 anos, a maior parte desse tempo viveu muito bem, e aí quando começou a chegar no final, e a gente sabia que estava no final, ele estava já internado, ele estava já usando uma máquina de oxigênio, e a minha mãe, ela tem muita, muita dificuldade com a minha família no geral, o que é muito irônico, eu ter nascido nessa família, e toda vez que eu falo que eu vou trabalhar com paliativa, as pessoas ficam assim, e eu fico tipo, gente, calma, tá tudo bem, a gente lida com essas coisas, a gente faz terapia para isso, e a vida tem complexidades e coisas que podem ser bonitas se a gente, de fato, olhar para elas, né? E a minha mãe falava assim, mãe, vamos tentar se preparar, vamos conversar, o que você quer falar pro vovô, né? Não quero falar sobre isso. Gente, assim, dela tampar o ouvido e fazer que nem criança. Ele fala, não quero ouvir. E meu avô internado para morrer. Então, assim, é muito doido, né, como essas coisas são. O que me faz pensar até de como a morte e a vida, no fim das contas, elas são coisas que estão muito entrelaçadas, porque você vê a vida se esvaindo, elas são coisas tão juntas que fica difícil a gente separar quando você olha com carinho para isso, né? E até puxando aqui para uma frase que eu ouvi uma vez e me tocou muito, de uma meditação de Persephone, de um podcast que chama The Simply Witchery Podcast, que a vida só tem sentido porque ela eventualmente acaba. Eu acho que o nascimento e a morte são as forças mais viscerais e transformadoras que a gente pode experienciar. Quando o bebê nasce, quando uma pessoa morre, os véus entre os mundos, eles são muito, muito finos. Os portais se abrem, é literalmente um lugar de travessia, e não só para quem está vindo ou indo, mas, como você falou, a intimidade de você estar nesse lugar, você pode sentir essas sutilezas, né? Então, viver a vida e a morte tão de perto tem o poder de mudar todas as coisas, né? E, Cami, já puxando um pouquinho, né, para esse lado do nascer também, você é doula de parto e a Petrúcia é doula de morte. Eu queria entender por que vocês acham importante ter uma pessoa nesse cuidado. Acho que a Petrúcia falou bastante, né, sobre essa coisa do olhar prático, da orientação em si. Mas por que vocês acham que é tão importante ter uma pessoa dando apoio, né, dando essa orientação nesse processo, que é um processo tão delicado, tão bonito, se a gente olhar com carinho para ele, né? Eu queria, antes de responder sobre a questão do nascimento em si, eu fiquei refletindo muito ouvindo a Petrúcia, que eu acho que foi a morte que me levou aos nascimentos, né? Porque depois que teve esse episódio com o meu pai, a morte ela fez morada na minha vida, né? Então eu fui lembrando de coisas que talvez estivessem até distantes ouvindo a P. Pouco depois que eu fui morar com a minha avó, porque quando meu pai morreu, eu e minha mãe fomos morar com a minha avó, né? A questão da matriarcalidade da família. Uma rolinha, ela caiu no quintal muito adoecida. E eu lembro de pegar ela para tentar cuidar da comida, enfim. E ela morreu na minha mão, eu devia ter uns 10, 11 anos. E ela deu o último suspiro. Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, nunca esqueci, nunca vou esquecer daquele passarinho, eu cuidando dele, aquela penugem muito fofinha, e de repente dando um último suspiro muito profundo e se endurecendo, e a morte se fazendo matéria, né? Acho que a morte ela se faz matéria nesse último suspiro. Depois disso, um pouco tempo depois, é uma história muito
enfim, traumática. Para mim não foi, mas acho que talvez para quem está ouvindo possa ser um pouco de gatilho. Mas na escola, uma colega morreu na minha frente, uma colega de 9 anos. Ela tinha problemas no coração e ela estava na fila do transplante. Eu cheguei da perua, lembro, né, que era uma escada que você subia até o pátio, e ela estava no orelhão tentando ligar para a mãe, porque ela estava se sentindo mal. Ela começou a ficar roxa, 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 roxa. Ela caiu e ela morreu. E a escola fez uma missa na quadra com todos os pais, foi, enfim, uma coisa muito traumática. Logo depois, a minha avó paterna morreu. E eu lembro que no velório, eu fui essa pessoa que a Petrúcia falou, né? Talvez como a morte já bateu na minha porta antes, vamos lá. O que que precisa fazer? Precisa separar uma roupa. Eu lembro de estar com um anel de ametista, muito parecido com o que eu estou usando hoje, e colocar ao contrário, né? E levar até a cabeça da minha vozinha morta, desejando que ela fizesse uma boa passagem, minha mãe não entendendo muito aquilo, enfim. E logo depois a minha avó materna, que foi minha grande amiga, também morreu. Num processo que talvez tenha sido muito de travessia para mim, porque ela estava no hospital. Na hora que ela faleceu, eu estava no quintal de casa, e eu vi um manto preto caindo sobre a casa e sobre mim, e uma sombra como se fosse no telhado, rebatendo no muro. E esse manto preto ele caiu sobre mim e eu senti a minha avó. E aí eu fui pro meu quarto e comecei a pedir para minha avó não morrer, para minha avó não morrer, para minha avó não morrer. Aí de repente me deu um estralo e eu falei: que acontece que foi melhor para minha avó, porque alguns dias antes ela teve um AVC, ela perdeu fala, perdeu movimento, perdeu tudo, e ela sempre foi aquela pessoa que dizia: se eu ficar dependente numa cama, eu prefiro morrer. E no hospital, mesmo sem conseguir falar, em uma das visitas, ela segurou minha mão e ela sussurrou: eu vou morrer. E eu falei: não vai, vó, vai ficar tudo bem, enfim, né? E aí, nesse momento que eu tava pedindo para ela ficar viva, para ela não morrer, que me deu esse estralo de pedir para acontecer o melhor que acontecesse com ela. Passaram-se 10 minutos, o telefone tocou com o assistente social do hospital. E foi uma madrugada de trabalho entre mundos muito profundo e iniciático para mim. Eu devia ter uns 15, 16 anos, uns 16, 17 anos. E eu senti que eu trabalhei o velório inteiro e que eu precisava falar para todas as pessoas, foi melhor assim, a minha avó não ia ficar feliz numa cama. E quando eu falava isso, as pessoas falavam: "Nossa, mas como assim? Minha mãe muito mal e eu sendo o suporte da minha mãe", e as pessoas falavam: "Cara, como ela consegue estar tão forte?". E eu lembro que a cada 2 horas eu precisava ir pro carro e eu capotava, eu dormia, porque eu acho que era um trabalho espiritual mesmo muito forte ali. E depois que minha avó foi enterrada, aí realmente bateu. Então eu me senti trabalhando no velório da minha avó e por determinados momentos ela foi cabeleireira, né? Tinha um salão nos fundos de casa. Todas as clientadas dela ficava conversando no velório. Uma amiga dela virou e falou: "Nossa, isso aqui tá parecendo o salão da Dona Maria". E minha mãe por um minuto falou: "Acho que isso não é legal, né? Desrespeito com a sua avó". E eu falei: "Por quê, mãe? Se as pessoas estão aqui lembrando, falando, rindo, porque estão lembrando de momentos no salão da vovó". Então a morte da minha avó também foi muito iniciática para mim e eu fui levada ao nascimento de uma forma muito espontânea, porque eu fui assistir ao parto do meu afilhado, que é o filho de uma das minhas melhores amigas que mora em São Tomé. Foi um parto domiciliar e a Gabi, que também chama Gabi, pegou e falou: "Você vai estar no meu parto, porque se acontecer alguma coisa, você vai ser minha motorista, né? Porque o hospital mais próximo da roça é 1 hora e meia, é um trajeto que eu consigo fazer, enfim". E eu falei: "Amiga, tudo bem, eu vou estar no seu parto, mas não vai acontecer nada". E torcendo para não precisar sair correndo com uma parturiente no carro pro hospital, né, no meio da roça. Não aconteceu nada. O parto foi lindo, foi feito com a Angélica Paim, que é uma falecida parteira quilombola, que morou em São Tomé por muitos anos. E durante o nascimento do Nico, foi muito incrível, porque os cavalos das propriedades ao redor, eles chegaram e começaram a respirar atrás da porta e das janelas de madeira, junto com a Gabi no expulsivo. E depois que o Nico nasceu, eles sentaram em volta da fogueira. Eu tenho foto disso. Os cavalos deitaram e ficaram até o amanhecer. Foi uma experiência surreal. E durante todo o processo de parto da Gabi, mesmo tendo doulas lá, a Angélica, que era parteira, ela começou a me chamar para ajudá-la. Então, ó, e me ensinar, tá vendo essa linha que fica no cofrinho? Como ela tá roxa, significa que o bebê já tá muito baixo. E ela foi me ensinando ao mesmo tempo em que meu afilhado nascia, no meio da roça, de noite, em São Tomé. E aí, depois desse parto, ela me chamou para ser aprendiz dela, aprendiz de parteira. Então, também eu não tenho uma formação de doula tradicional, eu sou uma aprendiz de parteira, mas o certificado me permite atuar como doula em hospitais, né? Então, eu acho que definitivamente a morte me levou à vida como um processo talvez muito
intrínseco e individual de entendimento sobre o meu próprio nascer, porque eu nasci de 7 meses, fiquei na UTI, minha mãe e eu quase morremos, então talvez a morte ela já estivesse comigo desde o início. E ver um parto, né, estar num parto, me trouxe um insight muito profundo, porque na hora que o bebê tá nascendo, eu falei isso a primeira vez que eu vi um parto e sempre se repete para mim. O olhar da parturiente não tá aqui. Ele tá no universo, né? Tem uma cadeia hormonal gigante acontecendo que eu acho que torna até palpável esse entre mundos que a gente tanto fala na bruxaria, né? E parece que o mundo para por um minuto quando o bebê nasce, antes do chorinho vir, um segundo, sei lá, e que dá um reset. Sabe quando você reseta o computador porque ele, né, tava com muita coisa, precisa resetar? Então, naquele momento do primeiro parto que eu vi, eu entendi que, para mim, morte e vida são gêmeas siamesas, porque ver uma mulher parindo é ver uma mulher morrendo para quem ela era também, né? E esse trabalho do estar acompanhando como doula, ou como parteira, ou como aprendiz de parteira, parteira da vida e da morte, eu acho que é você também perceber que os mistérios, eles fazem parte dos momentos de travessia, e que essa travessia ela muda não só quem passa por ela, mas quem acompanha, né? Acho que eu acabei, enfim, indo muito além do que a Gabi tinha perguntado, mas é porque, ouvindo a Petrúcia, eu lembrei de todas essas coisas. Então, eu acho que a morte, assim como a vida, ela é uma travessia, e que quem acompanha esses processos, assim como Caronte, né? Se a gente for pegar ali pelos mistérios helênicos, é alguém que está presente nas travessias e que pode, talvez, tocar um pouco mais próximo os mistérios, sabe? Lindíssima essa tua experiência. Nossa, fiquei encantada aqui. E ser Eu aprendiz tô de parteira emocionadíssima. dessa maneira, porque tem uma coisa, nunca presenciei um nascimento, mas é um mistério, né? Que estamos em quatro num quarto e de repente tem cinco. Ou estamos em quatro e de repente tem três. Então tem um a mais. Os corpos parecem, né? Quando nasce tem um corpinho a mais, mas saiu de dentro do outro, né? Então é uma coisa, é muito fantástico que não tem uma influência externa e tem um a mais ou um a menos ali. Então acho que tem realmente essa relação. Uma coisa que eu queria mencionar, que poucas pessoas falam, é que a doula da morte, a parteira da morte, ela ajuda o momento da morte também. Existem técnicas para você ajudar quando a pessoa está com dificuldade de fazer essa partida. Então ela está tem uma série de coisas que, tipo, da onde a pessoa não volta, logicamente, uma morte natural que a gente está falando aqui, ninguém está falando em ajudar alguém a partir de outra maneira, né? Ela tá na respiração laboriosa, ela tá ali e você acolhe, você canta, você faz certos movimentos que ajudam a pessoa a descolar desse plano. E uma outra coisa que a gente também pode fazer, que é complementar, e a gente entra na parte ritualística, é, você falou do nascimento em casa, e o morrer em casa, e também o velório em casa, que é permitido pela legislação brasileira, e que as pessoas, a gente não sabe os nossos direitos da morte. A moça essa do BBB que perdeu o pai, e aí estavam questionando, devia sair, não devia sair, papapá. A minha pergunta também, que eu nem falei nada publicamente sobre isso, mas é, por que não adiaram o velório dele? Porque pode, existe a lei prevê que você pode segurar um corpo por mais dias se precisa alguém chegar do exterior, se precisa algum... Tem, é só você manter corretamente. Mas por que não podia então esperar ela sair desse negócio? Se viesse alguém do estrangeiro, não daria para esperar alguém voltar, né? Então, a gente nem sabe os nossos direitos. A gente é arrastado no momento de perda. Tipo, é 2 horas, eu não sei aonde, é assim que faz. As pessoas não sabem. E a gente tem que se adonar disso. Da mesma maneira que estamos nesse movimento com parto, a gente tem que fazer isso com relação à nossa morte. Pra gente saber o que é que a gente vai, né? O que queremos para nós e o que podemos fazer para os nossos entes queridos. E também na minha formação está o fazer velórios e ritos fúnebres. E também ajudar a preparar, não tem nada a ver com embalsamar nem nada, mas ajeitar um corpo com gelo seco e tudo mais para fazer um velório em casa. Isso faz parte da formação da doula da morte também, mas pouca gente fala. Eu queria puxar um pouquinho aqui para a gente falar sobre isso, assim, puxar um pouquinho do que a gente estava falando, falar sobre a morte e do luto, né, para a gente conseguir lidar melhor com esses acontecimentos e essas complexidades que elas trazem, né? Sobre realmente nomear isso e saber, né, sobre não só o que você falou, assim, não só das complexidades de sentimentos, etc., mas também é isso, de lei, de praticidade, o que é preciso para morrer,
enfim, o que é preciso saber para a gente tomar decisões melhores, né, nesse sentido. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que também vi você falar sobre no seu perfil, e que nos cuidados paliativos a gente fala bastante, que é a carta diretiva de vontade, né? E essas dinâmicas que são possíveis para as pessoas em fim de vida, né? Então, como é que no seu trabalho, né, você faz isso, né? Como é que você orienta essas pessoas nesse sentido de nomear mesmo, de falar sobre a morte, enfim, orientar essas pessoas a dar nome para as coisas, né? Eu mais faço o trabalho das pessoas pensarem também, refletirem sobre como que elas querem para si, né? Uhum. E eu mesma admito, estou em falta, porque não tenho meu testamento vital nem as minhas diretivas antecipadas. Mas todo mundo ao meu redor sabe perfeitamente o que que eu quero e o que que eu não quero. Então as pessoas sabem dizer a minha vontade. Mas eu deveria registrar isso, já que. Porque no Brasil, o poder registrar isso e isso ser respeitado é novo. Mas no Brasil, ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante que é, nos hospitais, existe uma percepção de que a pessoa está indo e a família ajuda a pedir que retirem esses procedimentos invasivos quando não vai mais trazer a pessoa de volta. Mas nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eles só vão retirar se você tem o documento assinado. E existe gente que tatua, né, do not resuscitate, para não fazer nem respiração boca a boca e massagem cardíaca, porque não querem. Se eu estiver partindo, ninguém pode botar a mão em mim, me deixem. É uma opção, né? E o que a gente também fala é, você pode ter todos os documentos escritos com delinear como que você gostaria ou não gostaria. Mas se você estiver consciente e você mudou de ideia, você com a sua consciência é que vai ditar diferente. A gente precisa deixar também registrado procuração. Quem é que vai atuar em nosso nome junto ao plano de saúde? Quem é que vai atuar em nosso nome para essas diretivas e junto à equipe médica, se eu não puder falar por mim? E a pessoa que vai fazer isso não pode estar no teu testamento. Porque ela não pode ter interesse na tua morte, porque ela vai herdar alguma coisa de ti. Olha que interessante, tem que ser alguém que faz isso só por coração. Então, tem uma série de questões, de minúcias, porque tem essa questão da herança também que entra com o morrer, que é bem diferente do nascer, né? De que essa pessoa está deixando, e às vezes tem muita animosidade em relação a quem se vai, mas todo mundo quer os bens da pessoa que está partindo. Então, às vezes uma pessoa neutra, como ter uma doula da morte ali junto, ajuda, porque a família mesmo nem quer chegar perto, porque não tem muito desgaste naquela relação ali. Às vezes as pessoas não estão prontas para tentarem fazer uma ponte. Às vezes fazem, às vezes não fazem, e também ninguém deve ser obrigado a fazer, porque o outro está partindo. Isso também é um direito que a gente tem, né? Não sei se eu respondi. Eu acho que é um pouco por aí dessas documentações que a gente tem que ter um pouco mais de noção, e testamento que a gente pode deixar. O Brasil é super complicado em legislação de herança, porque metade do que você tem é obrigado a deixar entre seus filhos, mesmo que você tenha cortado alguém, né? Nos Estados Unidos, não. Se eu quiser deixar 100% dos meus bens para caridade, eu deixo, e meus filhos não levam nada. Mas aqui não funciona desse jeito, né? Mas é importante as pessoas saberem o que pode, o que não pode, o que a lei demanda, o que não demanda, e que testamento escrito à mão também vale. Uhum. Eu acho que mais que isso, eu acho que quando a gente vai tomar esse tipo de decisão, é muito, muito mais tranquilo a gente falar sobre isso no momento que você está muito longe da morte. Mas aí, por exemplo, dado um diagnóstico de fim de vida, de doença ameaçadora de vida, tudo parece que fica muito mais complexo por causa disso, né? Porque você tem, de fato, o contato com a morte. Porque eu acho que enquanto você não está com ela espreita, a gente não pensa sobre isso, a gente não fala sobre morte. Mas eu acho que por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso, que a gente dê nome aos sentimentos, aos processos de luto, né? Desse luto antecipatório, tanto da família quanto da própria pessoa que está perdendo aí autonomia, que está perdendo a autoestima, que está perdendo uma série de funcionalidades, de papéis que ela exerce, né, como ser humano, e entender de fato o que essa pessoa está decidindo porque ela quer decidir, e o que ela está decidindo porque alguém falou que é assim, porque a família decidiu que é assim. Porque é isso, gente,
Eu acho que não tem certo e errado. E, novamente, é uma das coisas que mais me fascina no processo de morrer e no luto, que é a unicidade de cada situação. Cada família é uma família. Às vezes a gente fala assim, eu acho que eu vou super lidar com isso de uma maneira tranquila. E às vezes não, as coisas pegam, as emoções, os sentimentos, as situações pegam a gente de surpresa. E isso é ser humano, né? É ser gente, é ser carne e osso. Então, as complexidades, às vezes, elas tomam conta da gente, é por isso que é tão importante que a gente fale e que a gente se prepare para esse tipo de situação. Porque quando você consegue nomear e você consegue olhar para aquilo com calma, com alma, né, com sentimento, você consegue tomar uma decisão melhor sobre o que você quer para você, o que você quer para sua morte, né? Eu também estava pensando agora sobre essas escolhas, se a pessoa é levada ou não é levada, o cuidado que a gente tem que ver com o que a gente está decidindo. Sim, porque é um momento de vulnerabilidade, e isso me está dizendo, a questão de deixar herança é um negócio que mobiliza a família de uma outra forma, tem muita briga que se dá depois que alguém parte também, né? Então, realmente tem essa parte muito complexa. Como você falou, Gabi, que é uma coisa muito única cada morte, me lembrei aqui que quando morre alguém famoso, a gente sempre quer saber como é que morreu e do que morreu. E as famílias ficam dizendo: parem de ficar querendo se intrometer e querer saber por quê. Já morreu, é isso que importa. Não é. Porque nascer, a gente só tem meio duas opções: ou é parto normal ou é cesariana. Agora, a morte tem tanto jeito da gente morrer que a gente quer saber como é que foi o dessa pessoa, porque de alguma forma eu também morrerei e isso me ajuda a pensar e refletir sobre a minha partida. Então é por isso que a gente tem uma curiosidade. Ai, que coisa mórbida. Não, é natural querer saber, porque tá vindo para mim em algum momento. Como a Camila citou, do beijo em qualquer esquina, né? De algum momento vai chegar e o que é que vai me levar? Não sei. Mas eu ouvi falar esses dias que tem gente fazendo living funeral, que é um funeral vivo. A pessoa recebe a notícia e quer juntar toda a família enquanto ela tá bem, quer fazer uma festa, quer rever todo mundo do país inteiro. Eu fiquei sabendo de uma avó americana, de uma paciente minha de terapia, que eu atendo algumas americanas. E a avó dela vai fazer esse living funeral. E tá todo mundo meio assim, porque, né? Que estranho que ela quer fazer isso, mas tá todo mundo indo porque a avó quer ver todo mundo enquanto ela ainda está consciente, porque ela tem, tipo, 1 ano e ela quer, nesse momento que ela tá ótima, fazer uma grande despedida. E que, olha que bacana celebrar a sua vida, né? A gente já está entrando agora num outro assunto no Brasil, que é falar do Eu Decido, que é um outro movimento, que é a morte assistida. Porque é engraçado, porque é como se também o Estado tivesse direito sobre a nossa vida. A gente também não pode decidir, também é um crime você tirar a sua própria vida. E essa é uma outra história, não dá nem pra gente entrar aqui nesse módulo. Também já trabalhei com enlutados por suicídio, mas é uma coisa duríssima, super difícil. Mas por que é que se eu tenho um diagnóstico desses e decido que eu não vou dar conta da maneira que eu vou decair, que não é um direito meu eu escolher quando é que eu quero fazer essa partida? Eu queria puxar aqui para um lugar que, quando a gente fala da doula, da parteira, enfim, a gente pensa só no bebê que nasce, né? Mas esse trabalho também abrange os bebês que não nascem, independentemente da causa. Então, a Angélica, né, que foi a minha professora de parto, ela sempre me disse: se você sabe acolher, guiar e, enfim, né, acolher principalmente uma mulher que está parindo uma criança viva, você também tem que fazer esse trabalho com uma mulher que pare uma criança morta, com uma pessoa que pare uma criança morta, né? Um bebê morto, independentemente da causa, independentemente do que você tem como crença pessoal, porque é uma morte pouquíssimo falada, né? Há um tempo atrás eu fiz até uma reportagem sobre o luto gestacional ser tão invisibilizado. Primeiro porque a gente tem essa máxima de que a mulher não deve falar, a mulher, enfim, a pessoa grávida, para a sociedade que está grávida antes do primeiro trimestre, porque tem muito risco de perda. Só que se você não fala que você está esperando um bebê e você perde, quem acolhe esse luto? Se ele não existe?
né? Então, também acho que traz para esse debate a importância da gente falar de vida e morte, né? Como travessias, e acho que entendendo que tanto o momento da morte quanto o momento do parto, talvez a morte seja um parto em si, de uma nova versão sua que você ainda não conhece, que é dos mistérios, né? Mas são momentos de travessia que não nos permitem ter o controle e que precisa que a gente se entregue para viver, para parir um bebê vivo, para parir um bebê morto, porque um processo de aborto, ele vai ter um processo de parto. A gente vai sentir contração, a gente vai ter expulsão. Quem que tá ao lado dessa pessoa, né, que tá parindo um bebê morto, enfim. E eu acho que tudo isso nos leva ao início da nossa conversa, que é a nossa sociedade, ela talvez afaste a morte porque ela centraliza muito o controle. Eu quero ter o controle, então eu não falarei disso, eu não olharei para isso, né? Mas a morte, ela vai chegar sem avisar, como a gente já falou, e entender que cada nascimento e cada luto são únicos é um processo muito importante para a gente perceber que são travessias da vida, que eventualmente a gente vai passar ou não. Morrer todo mundo vai, parir nem todo mundo, mas ainda assim a gente vai conhecer alguém que tá parindo, enfim, né? E acho que faz parte a gente pensar nisso como um cuidado. E agora, puxando um pouco mais para esse lugar da bruxaria e do paganismo em si, né? Antes da gente entrar no nosso último bloco, Petrúcia, como que você vê esses mistérios se apresentando para você e para a pessoa que está indo, por exemplo, num processo de doulagem de parteria da morte, né? Você sente que esses mistérios que a gente tanto fala e tanto honra na bruxaria, eles ficam de fato mais palpáveis nesse momento do morrer, do acompanhar a morte? Sim, mas de uma maneira extremamente poética. É extremamente poético. Tem uma coisa ali nessa partida, nessa despedida, que parece que abre realmente algo entre os mundos e você só espera aquele corpo ir, né? Então eu acho que os mistérios, a vida, tudo na vida é corpo, né? A gente mora num corpo, a gente ama corpos, a gente come corpos, é tudo feito, tudo no mundo físico é ligado a corpo. E, e a bruxaria é muito próxima do corpo e não da transcendência. Essa transcendência também ocorre aqui. E aquilo que vai decompondo no físico vai alimentando o que vem. Então, isso é muito visível na terra, né? A terra, o que vira adubo, que vira planta, que alimenta vários seres, inclusive a gente, o nosso corpo, que vai alimentar outros seres quando se for, que eu uso emprestado para minha existência aqui, enquanto esse meu corpo funciona como casinha desse eu, né? E depois onde eu vou me espalhar essa visão de que os ancestrais permanecem ao nosso redor, não só em espírito, mas em corpo, porque eles estão presentes nas folhas, nos outros animais, na própria terra, né? Tudo, se a gente volta a ser molécula e volta a fazer parte e compor outros seres e outras existências, os nossos ancestrais estão todos aqui. Então, a consciência disso para o nascer e para o morrer, e no Conclave da Rosa do Espinho a gente chama o Samhain de travessia, a gente deu novos nomes para todos os sabás, a gente chama de travessia. Esse é um momento, e é engraçado porque no hemisfério sul e no hemisfério norte, obviamente, tem um espelhamento, eles estão no Beltane e nós no Samhain. Por quê? Porque um espelha o outro. E a nossa morte no hemisfério sul acontece no touro. Ela é uma morte mais doce, ela é mais afetiva. E o nosso Beltane da vida acontece no escorpião. Então ele é mais visceral, essa chegada na vida e essa celebração da vida, do que no hemisfério norte. Então, quando a gente tem essa polaridade contrária, que mistérios, que energias nós estamos tocando que são outras? E por que é que eu não entendo as energias do lugar onde eu estou? Porque nós estamos num outono e é isso que a Terra está fazendo, ela está mudando. Né? E morre tanta gente, tanto bicho querido nessa época do ano e também em torno do 1º de novembro. São mistérios, porque esse véu abre e a passagem vem e vai, nasce e morre muita gente nesse período e na outra ponta também, né? Então eu acho que sim, isso é muito visível. E aí quem vai ter
dependendo da sensibilidade da pessoa, vai ver, vai sentir, vai perceber, mas que fica palpável nesses momentos, acho bem em torno desse 1º de maio, 1º de novembro, sem dúvida nenhuma, não é à toa que são tão celebrados, no mundo pagão. E acho que vale até a gente falar, o nosso sabá também, a gente muda os nomes conforme nossos mistérios, né? Soem pra gente é o Festival dos Mortos, mas ainda que a gente rode a Roda Sul, né, por estarmos no Hemisfério Sul, o Dia dos Finados também é uma data muito forte, que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Sabemos, a Igreja Católica definiu boa parte do seu calendário baseado nos pagãos, né, dessa parte norte do hemisfério, mas são mistérios que vão criando as suas próprias tradições, e acho que pensar para além da bruxaria, como a Petrúcia trouxe lá no início, né, também é muito importante. A gente tem rezadoras, a gente tem benzedores, a gente tem pessoas no Brasil também trazendo as suas próprias tradições de cuidado e de olhar para a morte. Então, para além do sabá, que a gente comemora aqui dia 1º de maio, no 1º de novembro a gente também honra os nossos mortos de uma forma que é muito presente, né? É uma data muito presente no Brasil, mesmo para Mas quem não é católico. você vai a cemitério, nas duas pontas, Camila? Não só nas duas pontas, ao longo do ano. É isso que eu queria falar, porque às vezes as pessoas estão celebrando a Samhain agora, mas vão ao cemitério só no 2 de novembro. Então, A não, faça gente, os dois. Se você vai no 2 de exato, novembro, faça agora. E, na verdade, vá mais e honre em todo momento, porque se os ancestrais estão junto o tempo todo, esse é um momento da grande festa deles. Mas uhum, eles estão presentes. Esse aqui é meu altar de a todo ancestrais. momento. Eles estão É o meu presentes o tempo também. inteiro. Exato. A gente faz no Soen um altar coletivo com a foto dos nossos ancestrais. A gente faz a nossa sopa dos mortos. Então, a Ana Silvia, que é a nossa cozinheira oficial, ela faz a sopa. A cada tubérculo que é colocado, ela vai colocando o sobrenome de alguém, de uma pessoa do nosso clã. A gente come, celebra essa sopa. A gente tem o nosso sabá dos mortos para chorar os mortos. Então, a gente escreve uma carta para eles contando o que aconteceu, entrega no caldeirão para que a fumaça leve, a gente lembra, a gente chora, porque eu acho que também é importante chorar os mortos, né? Como vocês duas falaram, entender a naturalidade da morte não tira a dor como protagonista desse processo em muitos momentos, né? E no 1º de novembro, a gente faz ritos muito individuais. Aqui em casa, o que que a gente faz? A gente faz um banquete. Então, a gente coloca a foto dos nossos ancestrais mortos e faz uma comida que cada um deles gostava. Então, para minha avó sempre tem torta de limão, o meu marido faz uma macarronada para a avó e coloca a foto, e a gente senta na mesa para comer com eles, né? Já coloquei patezinho para gatinha que morreu, então é um processo que a gente traz ali, mas acho que é um caminho que nos faz lembrar dos ancestrais, antepassados ou não, de sangue ou não, a todo momento, né? Porque é aquilo que a gente fala: quem está vivo não morre, quem é lembrado vive. E trazê-los à lembrança é uma forma da gente mantê-los presentes para além da matéria. E, enfim, acho que esse é um caminho que a bruxaria me trouxe de muita identificação e de beleza, porque talvez ela me ajudou a tatear e nomear uma coisa que já fazia parte da minha vida, com tantos mortos, né? Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. E lembrar que eles fazem parte. E até puxando um pouco para os vídeos que você, Petrúcia, tem feito sobre ancestralidade, nossos ancestrais nem sempre são só de sangue, né? A gente também honra ancestrais de arte, a gente tem no nosso altar Rita Lee, Elza Soares, a gente tem pessoas ali no nosso Soen também. Então, acho que lembrar disso é muito bonito, assim. E acho que eu queria perguntar para vocês, baseado em todas essas celebrações que a gente vê, inclusive no México, Dia de los Muertos, né, que a gente tem essa alegria de receber novamente os nossos ancestrais, o que que vocês acham que muda na nossa forma de amar quando a gente se lembra que é finito e olha para isso não como uma ameaça, mas como parte da nossa essência? Acho que eu vou para Gabi e depois a Gabi pode jogar para P. Tá muda, Gabi. Tô achando que acabou a bateria do seu microfone. Vai sim. Tenho reserva. Funcionou? Ótimo, funcionou. Vai lá. Lembra da Perfeito. pergunta? Lembro, lembro. Não, repete. O que muda na nossa forma de amar quando a gente lembra que a vida acaba?
Eu acho que muda tudo. Eu acho que você passa a ter um olhar muito diferente pro ordinário e, de novo, assim, a vida, a morte dá sentido à vida. Eu acho que esse é o ponto principal de quando você encara a finitude. E, gente, isso para tudo. Eu acho que no processo de luto, pensem aí, quando vocês perdem alguém, quais são as coisas que mais dão saudade? Quais são as coisas que fazem falta? E na grande maioria das vezes você escuta coisas do tipo, eu dormi junto, a pessoa encostava o pé gelado em mim quando ia dormir, minha mãe deixava. Tem um livro da Ana Holanda que ela fala, que tem um texto belíssimo, que não é dela, mas enfim, que tá nesse livro, que ela fala que o menino enlutado falava que sentia falta do chinelo da mãe embaixo da mesa. Então, quando as pessoas vão embora, e aí eu tô falando aqui de diferentes tipos de luto, tá? Não só da morte, mas, por exemplo, um divórcio, enfim, diferentes processos de finitude, você sente falta do básico, do ordinário, do dia a dia. E eu acho que são essas as coisas que a gente tem que olhar com carinho, né? Porque a gente passa pela vida, às vezes, tão desatento, tão despercebido, porque é só mais um dia nessa rotina maluca de dar conta de tudo. E quando você para olhar o que realmente importa, é aquilo que está na sua casa. É a chave que a pessoa deixou no lugar errado, que te irrita horrores, mas o dia que ela não estiver mais ali, é aquilo que faz falta. Eu acho que até trazendo um pouco para a nossa vivência, gente, eu lembro como se fosse ontem, do dia que a minha avó apagou a luz do apartamento dela e ela sabia que ela não ia mais voltar. Meu avô estava internado e ela foi ficar na casa da minha mãe. Ela olhou, gente, parecia cena de filme. Ela olhou o apartamento, ela olhou para mim e apagou a luz, sabendo que ela não voltaria mais para aquele lugar, sabendo que ela não teria mais as coisas do meu avô nas coisas dela. E essa mistura que só a intimidade traz, só o dia a dia traz. E o dia a dia que é uma coisa que é tão, hoje em dia, tão superestimada, a pessoa fala, é só um dia, mas é só um dia quando você não sabe quanto tempo você tem. Mas aí também o não saber quanto tempo você tem, se você olhar ele por outro lado, você valoriza. Tanta gente que tá doente, às vezes tem que ficar acamada, que sente falta de ver o sol, sabe? Então, são coisas que são muito básicas, um mergulho no mar, o sentir o vento no rosto, são coisas tão ordinárias que quando você encara a finitude, você, enfim, você passa a dar mais valor, né? Então, que a gente possa dar mais valor agora, enquanto a gente está vivo, né? E podendo ter o privilégio de sentir todas essas coisas. Eu me lembrei, Gabi, te ouvindo, que a Preta Jaya, né, que era o codinome da Angélica, minha instrutora de parto, ela teve uma vez que eu estava em São Tomé, porque eu morei um tempo lá entre idas e vindas, né? E ela insistiu, eu quero te ver, vem aqui no Quilombo comer um bolo, falar comigo. E aí eu tava com o tempo muito apertado, mas eu falei, vamos, porque ela insistiu muito, né? Aí chegando lá, ela não tinha nada para me falar. Ela só queria falar sobre a vida. E ela falou sobre a lei de parteiras, a gente falou sobre a luta das parteiras no Brasil, enfim, e eu vim embora. Uma semana depois, ela postou nos stories do WhatsApp uma foto da estrada da casa dela, da montanha, falando: Tchau, montanha, não sei quando nos veremos de novo. E aí eu falei: Cara, você tá mudando de São Tomé, né? Porque como assim? Eu tava aí semana passada e ela tava indo pro Rio, pra Paraty, pra fazer um parto lá. E ela morreu depois desse parto. Ela fez o parto e ela morreu. E aí eu fiquei muito chocada, porque me trouxe essa ideia de que talvez ela já soubesse mesmo, e que por isso ela insistiu tanto para me ver, e que por isso ela se despediu da montanha, mesmo sem estar se mudando de lá. E, enfim, acho que as pessoas às vezes talvez sintam, né? E a gente sempre, quantas pessoas não passam por isso, né? Quantas histórias a gente não tem? Eu fiquei até emocionada agora, porque recentemente faleceu uma tia do Luiz, que é muito querida, que apesar de eu estar na família dele há muito pouco tempo, sempre me tratou muito bem, e sempre foi muito, muito querida. E a gente também ia ter um churrasco do aniversário de uma outra tia, de uma outra tia dele, que a gente falou assim, cara, não vai dar tempo de ir, não. Mas espera, vamos reajustar aqui, vamos assim. E ele olhou para mim e ele falou assim, e foi a última vez que a gente já viu. Então ele falou para mim, ainda bem que a gente conseguiu ir. E aí, quando você se depara com essa finitude, você fala, cara, ainda bem, imagina, foi a última vez que eu vi. Gente, a gente não sabe quando é a última vez que a gente vai ver.
Então vamos aproveitar enquanto a gente pode ver, porque literalmente a qualquer momento pode ser a última vez. Tem um livro, ai, eu vou recomendar, só um momento, gente. Isso aqui é uma obra de arte, é Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara. E ela fala de tantas possibilidades de morrer, no nascer, inclusive. E ela me trouxe uma noção de finitude que é isso. Gente, o coração errou a batida, acabou. Para morrer, basta estar vivo. Então, a gente, por mais que a gente tenha essas sensações do, enfim, de, ai, nossa, foi a última vez. Todo mundo tem uma história dessa para contar. Então, pensar, e aí, né, respondendo, voltando à sua pergunta, sim, quando você encara a finitude, você ama diferente, porque você lembra que aquilo tem prazo de validade. Querendo ou não, sabe? Relacionamentos são assim. Ah, mas eu não quero pensar em divorciar. Tá bom, mas você vai pensar que um dia essa pessoa vai morrer. Que vocês passem a vida inteira juntos. Essa pessoa vai morrer, então aproveita agora. Aproveita o copo de café, o café da manhã que vocês compartilham, porque pode ser o último. Todo dia pode ser o último. Acho que respondi, né? Acho que eu fui de muito. Fiquei nervosa. Tudo isso que vocês estão falando traz a gente de volta para o quanto a vida é preciosa e efêmera. A gente não fica muito tempo por aqui. E eu tô com 50 anos. E bateu um negócio tão forte da mortalidade quando eu fiz esses 50 no passado, que e já estava me rondando antes, porque em 24 eu consegui voltar para ir para os Estados Unidos, que eu não tenho mais ido com muita frequência, minha vida mudou, eu não estou com a mesma condição de viajar, teve pandemia também no meio. E eu disse, eu preciso ir, eu preciso ver todo mundo enquanto eles ainda estão vivos e estão bem. Porque daqui a pouco eu vou voltar lá e não vai mais estar todo mundo. E essa realidade, quando a gente absorve e se dá conta disso, isso muda a maneira que a gente se relaciona com as pessoas e o que eu tô olhando das minhas relações. Eu vou olhar para o que me incomoda, eu vou olhar para as diferenças, eu vou olhar para as semelhanças, né? E uma coisa que para mim acho que fica muito forte, que eu gostaria de encerrar até minha fala, talvez dizendo isso mesmo, que ah, hoje em dia o que eu mais tenho da questão do morrer é me dar conta da honra que foi, do presente que foi ter tido determinado ser na minha vida. Minha primeira gata que morreu, a Morgana, nossa, foi muita lágrima, assim, foi uma honra ter tido a vida daquele bicho comigo. Quando eu penso na minha avó, que honra! E outras pessoas que eu conheci que já partiram, que honra, que sabor ter memórias com essa pessoa. Ter partilhado essas coisas, ter aprendido tais outras, um abraço, um café, um chimarrão, né? Eu sou do sul. Então, o que foi que ficou dessa pessoa? Que grande barato eu ter conhecido essa pessoa na minha vida. E isso me faz chorar, às vezes, mais do que a perda dela. Pelo milagre que foi eu ter conhecido. Porque eu podia ter passado a minha vida e não ter conhecido. Mas eu conheci. E partilhamos. E isso é belíssimo. E eu sou muito netunada nessas coisas e fico bem com os olhinhos marejados facilmente. Ai, eu também. E eu penso muito isso, eu falo muito isso pro meu namorado, que no começo ele falava assim, ai, eu já não queria mais me relacionar, porque imagina depois quando termina, e a gente fica com tanto medo do fim que às vezes a gente não vive. E aí uma vez a minha gatinha teve muitos problemas enfim, de saúde no comecinho da vida dela, e um dia ele olhou para mim e falou assim, você acha que vale a pena? Você tá sofrendo tanto? E eu olhei para ele e falei assim, meu bem, cada dia que eu passei do lado dela valeu a pena. O dia que ela for, vai me dilacerar, mas valeu a pena cada minuto que eu tive do lado dela. Assim como eu falo de todas as pessoas que eu amo. E eu penso muito sobre isso. Eu falo assim, minhas avós, gente, eu morro de medo de pensar do dia que eu vou perdê-las. Mas eu sou tão feliz de ter compartilhado a vida com elas, de ter vindo dessas mulheres. E
Eu fico emocionada também. Socorro. Mas é sobre isso, sabe? Você poder, é o privilégio, é a dádiva de compartilhar o tempo com essas pessoas, independente do quanto isso vai dilacerar a gente quando elas forem. Tem uma frase que eu aprendi também nos cuidados paliativos, que o amor e a perda são duas faces da mesma moeda. Porque se você ama, você está disposto a sofrer a perda. O luto é a dor de quem teve muita sorte. O dia que me falaram isso, eu falei, gente, acabou, para mim acabou aqui. E é isso. No fim das contas, o amor e a morte e a perda e o sofrimento, eles são todos uma coisa só. Acho que todas estamos com os olhos marejados agora, né? E não tem como não marejar os olhos, lembrando de quem já foi. Acho que é importante lembrar também que o chorar é uma forma de rito, né? Uma forma de honrar essas memórias. E eu lembrei muito da música do Belchior, Divina Comédia Humana, que acho que tudo isso que falamos hoje é sobre uma divina comédia humana, né? É, viver a divina comédia humana, onde nada, nada, nada é eterno. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Então, o meu desejo com essa conversa é que a gente siga cantando para e com a morte, para quem está, para quem já foi, para quem virá. Acho que esses encontros arrepiada, eu digo, são talvez para mim um dos grandes aprendizados do meu caminho com a bruxaria. Meninas, muito obrigada por essa conversa. Acho que foi muito importante, muito profunda e muito bonita também. Eu saio dela emocionada e muito alegre. Também, muito obrigada pelo convite. E Gente, um obrigada. Eu portal, né, acho, para vocês e para todo mundo que nos ouviu. Um total, eu ótimo. acho que essas conversas são que é o que você falou, né, Camille, que enriquece, deixa o nosso coração quentinho. Eu acho que é muito, muito gostoso falar das nossas paixões. Então, muito, muito obrigada por esse espaço. P, que tem tanta experiência, Cami, na bruxaria, assim, e na parteria, né? São duas pessoas que eu admiro muito. Então, obrigada por esse espaço, por essa troca que a gente teve aqui hoje.